Abramos as Bíblias, queridos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, leremos o versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, meus irmãos. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, queridos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora repitam assim comigo, por favor: recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Amém. Amém, irmãos? Queridos, eu quero ministrar uma palavra muito prática na noite desta terça-feira sobre o tema: o reino de Deus em ação. O reino de Deus em ação. Quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós meditamos em uma escrita de Lucas entre os anos 60 e o ano 63 depois de Cristo. Lucas foi o mesmo que escreveu o Evangelho, mas agora em Atos ele vai escrever sobre o triunfo da igreja por intermédio do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva foi uma igreja vencedora, uma igreja triunfante, porque trouxe o Espírito como mola propulsora para o seu desenvolvimento e para a sua expansão. Então, em resumo, o livro dos Atos dos Apóstolos traz essa visão de centralizar a manifestação do Espírito Santo, a pregação cristocêntrica, para a igreja avançar em poder, em sinais, em graça e em conhecimento. Diante disso, percebemos, queridos irmãos, que o capítulo 1, que é o capítulo introdutório, Jesus, depois de estar ressuscitado, apareceu para os seus discípulos por cerca de 40 dias, os orientando acerca de algumas coisas que eles precisavam ainda preservar para executarem bem a obra de Deus. Jesus sempre foi zeloso em suas estratégias missionárias e evangelísticas, e perceba que Lucas, no capítulo 1, traz à tona isso. E o próprio Cristo, antes de ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, ele dirige a palavra para os discípulos e diz: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Essa virtude, todos nós sabemos que é uma palavra derivada do grego dunamis, que é o poder real, poder em ação, poder em atividade. Jesus está dizendo: vocês que são responsáveis em pregar as boas novas, receberão um poder para que a atividade de vocês tenham evidências de quê? Salvação, libertação e sinais espirituais. Pois o crente só consegue vencer o mundo das trevas através do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então Jesus diz: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, poder em ação, atividade. Porque o Evangelho é dinâmico, e Jesus, por ser dinâmico, ele traz essa perspectiva de poder em dinamismo, poder em atividade. Depois ele continua dizendo: há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. E quero trazer um conceito para os irmãos que ainda não sabiam. Testemunhas, do original grego aqui, é martus, que significa aquele que tem a capacidade de morrer pela causa de Cristo. Então, quando Jesus diz assim para os discípulos: eu vou dar poder a vocês, esse poder é tão poderoso, mas ele é tão envolvente, ele é tão grande, que vai dar a capacidade a vocês de morrerem pela causa do Evangelho. Por isso que ele diz: vocês vão receber virtude para testemunhar, não apenas para serem testemunhas oculares de feitos, de ações, de sinais, mas o original do grego é aquele que pode morrer por uma causa. Diante disso, eu vou trazer aqui um exemplo prático do que é ser testemunha. Os irmãos que são estudiosos, com certeza já leram aquele livro lançado pela CPAD chamado Os Mártires do Coliseu. Se você não leu, eu recomendo. Estou lendo pela segunda vez, é muito forte a leitura deste livro. Este livro, queridos irmãos, vai tratar sobre a perseguição da igreja no primeiro século, onde os cristãos eram lançados nas arenas para serem devorados por feras. Crianças eram devoradas por feras, mulheres tinham suas cabeças decepadas por gladiadores, e tudo aquilo ali envolvia nada mais, nada menos do que o pão e circo. Se você estuda a história no contexto geral, você perceberá que o pão e circo eram atividades do governo para entreter a sociedade romana. Na época, os imperadores romanos, todos nós sabemos que eram imperadores devassos,
eles eram anticristãos, e diante disso eles queriam ganhar ainda mais audiência social e política diante do povo. Então o que é que eles fizeram? Diante da alta crescente do cristianismo da época, começaram a trazer os crentes como escravos e lançaram nas arenas para serem devorados por bestas feras. Quando lemos o livro Os Mártires do Coliseu Romano, você perceberá que até o Coliseu de Roma foi edificado por judeus cativos. Os próprios cristãos ou crentes ou judeus participaram da construção de um monumento histórico onde os sangue dos mártires foram derramados na igreja no primeiro século, servindo de vergonha pública para o cristianismo. Eu quero trazer isso à tona para você ter noção do que é ser testemunha. Segundo o livro e alguns comentários, muitos crentes, eles gritavam não para fugirem do Coliseu, mas para serem lançados logo no meio das feras, para alcançarem a Jesus. Se você vê alguns relatos que quando eles eram lançados no Coliseu, eles cantavam Maranata, uns seguravam na mão um dos outros e cantavam Maranata, porque eles tinham tanta convicção que iam encontrar Jesus, irmãos, que eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo das feras, eles não tinham medo dos gladiadores, eles só tinham uma convicção: eu vou para os braços do Pai. Quem tem do poder da convicção espiritual esta noite? Então isso era ser testemunha no contexto de Atos 1:8, morrer pela causa do Evangelho. Então perceba, irmãos, imagina aquelas criancinhas, as mães abraçando as criancinhas e as bestas feras comendo suas vísceras, mas elas glorificando a Jesus, porque morreram pela causa do Evangelho. Tudo isso faz parte da igreja primitiva, que tinha o poder do Espírito em ação. O que eu quero dizer a vocês é que, trazendo uma comparação, um paralelo para os dias atuais, os obreiros vão concordar comigo que vivemos dias áureos, dias calmos, dias tranquilos. Nós, qualquer coisa que muitas das vezes sofremos, nós já reagimos de maneira áspera, como se fosse um fim do mundo, uma perseguição digital, uma perseguição social. Mas os crentes primitivos passaram coisas muito piores. Como, por exemplo, outra questão histórica para associar o texto que nós lemos. Se você ler sobre a biografia de Nero, o maior imperador mais devasso de Roma, ele matava os cristãos e empalava os crentes nas ruas de Roma. O que é empalar, Thales? É colocar eles numa estaca e lançar uma espécie de piche, uma espécie de combustível e atear fogo. Os mais estudiosos vão saber nisso. Ele era tão maligno que ele colocava os crentes nas estacas para iluminar as cidades do Império de Roma, ao ponto do próprio Nero incendiar Roma e colocar a culpa nos crentes, para você ter noção da ferrenha perseguição da igreja do primeiro século. Por isso que precisamos de poder para testemunhar. Diante disso, irmãos, sobre o reino de Deus em atividade, os irmãos vão de convir comigo que a igreja primitiva era uma igreja que acreditava mais nos sinais de Deus, acreditava mais nas evidências espirituais. E eu quero convidá-los para lermos a Bíblia, queridos. Marcos capítulo 16, por favor, abramos as Bíblias. Jesus, depois de ressuscitar, encontra-se com Maria Madalena. Todos nós sabemos e conhecemos esse texto bíblico. Capítulo 16, versículo 14, ele aparece para os 11 discípulos. 11 porque Judas tinha o traído. Então, no versículo 15 ele diz o quê? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o quê, meus irmãos? Falarão novas, pegarão nais, e se beberem alguma coisa mortífera, e porão as mãos sobre, e os... Agora eu vou ler o 19 e o 20 para você ler e perceber comigo a preciosidade do texto. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, quem? Os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Isso significa dizer, Jesus disse o seguinte: vocês vão, mas eu estarei com vocês. Numa linguagem para trazer uma aplicação prática, era Jesus dizendo: no colocar a palma da mão, eu coloco a minha. No colocar a planta do pé, eu coloco o meu. É você abrindo a sua boca, pregando a minha palavra, e eu trazendo peso naquilo que tu prega, naquilo que tu ensina. Por isso que o reino de Deus é dinâmico.
Isso, Reva. E não podemos perder esta convicção, meus irmãos. Quem diz amém pela palavra? E cooperando com eles o Senhor. Agora imagine, se eu estou pregando e o pastor Enoque coopera comigo, já é uma grande ajuda. Um amigo, um homem que nós temos um certo respeito. Temos os nossos evangelistas, nossos presbíteros. Imagine Jesus cooperando contigo, tu fazendo a obra. Trazer um exemplo prático aqui. É tu indo fazer tua campanha de visita à tarde, com as irmãs, um sol quente, com a sombrinha aberta, correndo o risco às vezes de ser assaltado, né? Irmã Conceição até foi assaltada um dia, mas não parou de evangelizar e de fazer a campanha de visita. Porque, irmãos, quem tem ciência do que faz, sabe que Jesus está com ele. Aí tu chega para fazer uma visita a uma irmã enferma, está lá a irmã ansiosa, com medo da morte, aquela ânsia de morrer, aí você ora, Jesus cura, não é porque você é boa, não é porque eu sou bom, é porque Jesus disse, se vocês forem em meu nome, eu estarei cooperando com vocês. Por isso que eu quero dizer-lhes esta palavra, não tenha medo de executar o reino de Deus. Faça a obra, creia, porque Deus vai trazer respaldo para o teu ministério. Crês tu nisto, nesta palavra? Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Alguém mais sente, irmãos, pela palavra? E o que é sinais? Aqui do grego semeiam. Do grego semeiam, sinais é um portento. É uma ação divina manifestada no natural, para evidenciar o reino de Deus e suas atuações. Vocês estão percebendo que maravilha de Deus, a responsabilidade que temos, irmãos. Agora, por favor, repita comigo por questão de didática. Diga assim, eu sou portador do poder de Deus. Tu tem noção do que é isso? Eu ser portador, tu seja, Deus, portador do poder de Deus. Irmãos, o inimigo não respeita a gravata bonita, o diploma que a gente tem, por mais que seja bom, não respeita não. Agora, se tu tiver poder de Deus na tua cabeça, olho na tua cabeça, loubra reva, ele bate em retirada. Quantas vezes tu não amanhecesse aquele peso dentro de casa e o céu disse, canta o hino, e tu começasse a cantar um hino de sangue, aí tu puxou o hino de agradecimento, depois quando menos esperou, teu marido, mulher, tu vai parar de cantar, ela cantou 20 hinos, e o céu começou a se manifestar, o peso saiu, porque tu é portadora do poder de Deus. Quem entende a palavra? Às vezes como dono de casa, como sacerdote, a gente está em casa e perde o sono de madrugada. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas eu acho que isso é normal de todos. E aquela agonia, Deus te puxando para orar, e a tua mulher cansada, não consegue se dobrar contigo, aí tu vai começar a orar. Aí Deus te lembra, Cicrano, Fulano, Beltrano. Aí tu ora por missões, ora pelo pastor, ora pela igreja. Quando mesmo espera a alva está raiando, aí tu pensou que tu ia levantar da oração com sono, que nada. Tu levanta disposto, levanta cheio de vigor, de força, vai trabalhar, fazer as atividades. O que é isso? Poder de Deus em ação. E hoje à noite, do fogo espiritual começar a te envolver de novo. Do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, receba a palavra. Todo o cansaço espiritual saia e receba poder e dunamis do Espírito. Eu sinto Jesus aqui nesta noite. Num grito, irmãos, com autoridade, as trevas se dissipam. Conheço irmãs que num grito sentiu, às vezes, isso aqui é para os espirituais. Se tu não crê, não tem problema. Eu creio porque eu cresci na Assembleia de Deus. Mas eu já vi irmãs dando um grito no mundo espiritual, sentir cheiro de enxofre dentro de casa e ouvir tranca quebrando. Sabe o que é isso? Espiritual. Agora, o que mais me preocupa, por mais de ser um jovem obreiro, é porque os crentes não estão crendo mais no mundo espiritual. Tem crente que não crê mais. Isso é conversa, irmão. Isso aí ficou para a igreja da década de 70. Quem disse isso? Os sinais seguirão aos que creem. Eu creio, tu crê? É vá sombra. Eita, eu vou dizer o que eu vivi. Os irmãos me conhecem. Estou no setor há 15 anos. Aí, uma época, eu estava na congregação do sítio da Lagoinha, tarde, ainda solteiro. Aí não lembro quem, acho que a irmã Miriam estava dirigindo, a irmã Marisa, lá na época, a irmã Miriam, dirigindo o sítio da Lagoinha, na oração, à tarde. Ela fez um trabalho avivado no dia de 7 de setembro, caiu uma quinta-feira, eu fui. Aí ela disse assim, vamos ouvir Thales com a palavra. Eu preguei. Aí eu disse, Jesus ainda estava começando a pregar na época, atendendo os compromissos. Senhor, marca o meu ministério, eu quero ver sinais. Tu sabia que se tu pedir, Deus mostra?
Aí eu fui pro trabalho, peguei a minha bicicletinha, a famosa bicicletinha, que eu bati os trabalhos na oração, tudo com a bicicletinha. Na bênção eu estava de bicicleta, na prova eu ia a pé. Glória a Jesus. Aí eu cheguei na bicicletinha no sítio da Lagoinha, preguei, aí Jesus disse assim, ore para me curar, que eu vou curar, tu vai ver. Aí eu, Jesus, nunca fiz isso. Aí eu chamei as irmãs para frente, as irmãs vieram chorando, se abraçando, os obreiros desceram para orar, as irmãs oraram. Irmãos, coisa boa é a força da comunhão, diga amém por isso. Aonde tem comunhão, o céu se manifesta. Aí começamos a orar, orei, glorifiquei a Deus. Quando eu fui pegar a chave do cadeado da bicicleta para destravar o cadeado, a irmã disse, Thales, rapaz, meu filho me espera. Eu disse, diga, irmã, deixa eu lhe contar um testemunho. Eu disse, pois não, olha, na hora que você orou, eu era surda do ouvido direito. Eu disse, muito bem, continue. Aí quando o senhor orou, meu filho, por respeito, as irmãs chamam a gente de senhor. Aí quando você começou a orar, eu vi uma mão grande de fogo se aproximando de mim. Eu disse, muito bem. Quem crê que Jeová manifesta a mão de fogo ainda? Aí eu disse, muito bem, conte mais. Ela disse que aquela mão grande de fogo foi se aproximando de mim. Foi se aproximando de mim. Era uma mistura de um fogo meio laranjado, com vermelho, com azul. Eu disse, entendi, minha irmã. É a glória de Deus mesmo se manifestando no mundo espiritual. Aí ela disse que aquela mão foi diminuindo. Quando chegou perto do ouvido fez. Eu disse, e agora? A senhora está ouvindo? Ela disse, estou ouvindo desse. Jesus cura. E ela disse, eu estou lhe contando para você saber que Jesus marca o teu ministério. Tu sabia que pode ser hoje que Jesus pode te curar dessa enfermidade? Pode te curar dessa dor de cabeça crônica, desse caroço, desse tumor, dessa ansiedade. Irmãos, olha, nós temos que acreditar no mundo invisível que Deus opera no natural. Está recebendo? Jeová pode começar a te curar agora. Leva rácia. Jesus chegou lá em Betânia, 4 dias Lázaro morto. Já estava mal cheiroso. Ele disse, isso não é para a morte, é para a glória de Deus. Me mostra onde é que está o defunto. Agora tem um porém, tira a pedra. Jesus gritou, Lázaro, sai para fora. Saiu Lázaro andando, enrolado no lenço, mas saiu vivo. E o que é tua doença para Deus, mulher? Jeová é Rafa para ti nesta noite. Cura no nome de Jesus. O céu está aberto sobre nós nesta noite no Geisel. Ouço as campainhas tocando aqui nesta noite. Os batizados no Espírito Santo têm liberdade para falar em línguas estranhas. Quem é batizado comece a ser renovado agora. Cremos no poder do reino e suas ações. Aleluia. Oh, que coisa boa eu sinto aqui nesta noite. Olha Deus passando em revista teu corpo físico. Deus visita quem está perto e quem está longe. O poder da intercessão de crente também, irmãos, transpõe regiões, estados e nações. Quem sabe tu estás aqui perturbado, orando por alguém preocupado, e Deus está te dizendo, tranquilize, são somente me adora, porque Jeová é Deus de monte e Deus de vale. Ele vai lá, ele vem cá e faz a obra. Estes sinais seguirão aos que creem. Por que Jesus diz isso? Porque tem gente que não crê, irmão, não crê. É igual a gente vai pregar em alguns congressos, a gente prega sobre o batismo no Espírito Santo, porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela é continuista. Quem sabe o que é continuismo? Seja sincero, levanta a mão, quem sabe o que é continuismo? Pronto, muito bem, é culto de ensino, estamos aqui com a orientação do nosso pastor. O que é ser uma pessoa continuista? Ser continuista é acreditar que os dons espirituais não ficaram restritos à igreja de Atos 2. Quem é continuista acredita que os dons do Espírito, a manifestação do Espírito, alcançou a gente hoje. Agora eu quero perguntar, você é continuista? Eu sou continuista. Quem entendeu o que é continuismo? Então nós somos assembleanos e cremos que somos continuistas. Que o poder do Espírito, batismo do Espírito Santo, não ficou restrito à igreja primitiva, alcançou a gente. Amém? Só que tem igrejas cessacionistas. Quem são as igrejas cessacionistas? Elas pregam a Bíblia, ensinam a ortodoxia da palavra, mas não acreditam no batismo no Espírito Santo. Amém? Então tem pessoas que infelizmente, irmãos, além de não acreditar no batismo no Espírito Santo, às vezes está nas nossas igrejas e não crê nos sinais de Deus no meio do seu povo.
Vou perguntar mais uma vez para ver se a igreja entendeu e sair daqui meditando. Quem é continuista, diga amém. Glória a Deus. Eu sou continuista. Sou pentecostal e acredito nos sinais. Amém? E Jesus, vamos terminar aqui, 8h57. Jesus disse aos seus discípulos: estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome, diga comigo, em meu nome. Jesus está dizendo, o resultado da obra só vai ser bom quando você usar o nome de Jesus. Às vezes tem gente que se confia no talento, né? Eu já sei pregar, não preciso orar mais, não preciso jejuar mais, sou bom na oratória, eu sei gesticular, já sei dirigir o culto, aí vem para o culto, não se prepara, aí aquela agonia. Aí quando você vê o resultado, aquele culto pesado, travado, não tem poder, não tem sinal, não tem cura, porque tem gente acostumada e não busca mais na fonte. Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios. Jesus está dizendo, o reino só tem ação e tem peso quando eu vou na frente. Leva a súria. Tu já paraste para pensar quantas vezes tu disse, Senhor, em teu nome, me ajuda a resolver aquele negócio? Em teu nome, me ajuda a visitar aquela pessoa. Em teu nome, Senhor, me dá autoridade para resolver aquela situação através de um diálogo. E quantas vezes Deus não te deu graça para resolver problema, vencer guerra espiritual através do seu nome? Por isso que a igreja hoje precisa mais do que nunca voltar a crer no nome de Cristo como base para o triunfo espiritual. Quem acredita nisso? Aí Atos 3, quem está lá? Pedro e João indo para o templo orar. Quando menos espera, um rapazinho pedindo esmolas. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho óleo na cabeça, tenho unção de Deus na vida. Mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem acredita nesta autoridade deste nome? Sombre Revá. E em meu nome vocês expulsarão demônios. Escute uma coisa, não tenha medo. Tem crente que chama o presbítero da igreja para visitar ele, para expulsar demônio. Irmãos, expulsar demônio não está restrito a pastor, não está restrito a evangelista, não está restrito ao presbítero, não está restrito ao diácono, não está restrito ao auxiliar de trabalho e nem às dirigentes de oração. Expulsar demônio é no nome de Jesus. Ah, tá, irmão, o negócio lá está trabalhoso. Deus lhe deu autoridade. Levante a tua mão no quarto do teu filho, da tua filha, dos teus pais e diga em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, de ansiedade, de contenda, de rebelião, de divisão, de divórcio, porque Deus te deu autoridade no nome de Jesus. Quem acredita nisso? Então nós precisamos trazer o poder de Deus em ação, em atividade. Volte para casa e muda teus hábitos, porque senão os hábitos mudarão você. Comece a, antes de dormir, orar e Senhor, me encha do teu poder para vencer mais um dia no outro dia com tua graça, para tu ver se tua vida não muda. Agora te prepara, porque tu vai ter algumas surpresas. Vai chegar gente problemática para te visitar, vai chegar família para tentar te irritar, e você vai ter estratégia de Deus, e Deus vai lhe dar a palavra certa para resolver o problema. Porque quem está cheio de Deus, irmãos, Deus coloca você em situações de peleja mesmo, para resolver problema, resolver causa, porque Ele tem prazer em trazer paz. Quem acredita nisso, diga amém. São 9h01. Irmão Ramos, me permita, mas por favor, irmãos, fiquemos em pé rapidamente, não vou demorar muito, já encerrei a ministração nesta noite. Mas eu quero orar para Jesus curar, e eu creio que Jesus pode curar nesta noite. Quem diz amém? Quem está comigo, dê um glória a Jesus por isso. Não precisa vir à frente não, que eu quero ser rápido para enfadar os irmãos. Só feche os olhos, quem puder ficar em pé fique, quem não puder fique sentado, que a gente entende que cada um tem uma situação diferente da outra. Mas tão somente feche os olhos e ore comigo nessa noite. Se os obreiros puderem, estenda as mãos para a igreja e vamos interceder, porque Jeová pode dar um fim nessas doenças, nessas enfermidades agora. Querido Deus, estamos diante de tua presença, Senhor. Pregamos a tua palavra nesta noite, acreditamos que o teu poder em ação causa impacto no mundo espiritual. A tua igreja não se reuniu nesta terça-feira em vão, meu Senhor. Olha os teus filhos e filhas que te clamam nesta noite. Somos continuistas, acreditamos no teu poder, cremos que tu pode batizar agora no Espírito Santo aquele que não é batizado. Tu podes agora enchê-lo de fogo, mas também podes curar os enfermos de suas enfermidades. No teu nome, como está escrito na tua palavra, repreendemos todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, do alto da cabeça à planta dos pés agora. Aonde há uma célula de câncer, um tumor, uma dor, uma inflamação, eu dou ordem em nome de Jesus, desapareça
desapareça agora. Em nome de Jesus, receba saúde. A igreja vai glorificando a Deus, porque tem fogo do Pentecoste aqui sobre nós. Ela cantou revassúria, revarabá. Ela mandou, comandou, revassu, revenéria. Olha Deus te renovando com poder pentecostal aqui agora. Leva para casa este poder, mulher. Leva para casa este poder, homem. Deus te deu graça, não tema. Olha Ele te sarando nesta noite, pelo poder que é no seu nome. Recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde. Problemas auditivos sejam repreendidos agora. Volte a ouvir em 100%, volte a ver em 100%, em nome de Jesus. Problemas de diabetes, de artrose, osteoporose, gastrite, úlcera gástrica, nódulo no seio, pedra na vesícula, pedra nos rins, mancha no pulmão, em nome de Jesus. O Senhor visita o ovário, visita a trompa, visita o útero. Papai está na casa para tratar, para curar. Olha o médico, vai recebendo o toque, vai. Começa a receber este toque de cura e este renovo pentecostal sobre a tua cabeça, que agora tem gente que não crê, mas não tem problema, cremos, e por isso que estamos de pé. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como por toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Receba poder para testemunhar.